Olá, boa tarde, seja bem-vinda, bem-vindo a esse nosso comentário, a essa nossa reunião. Eu chamo de reunião porque eu, você e quem estiver acessando esse vídeo. Então nós estamos reunidos em nome de Jesus, porque para ver a palavra de Deus, a gente está reunido em nome dele. Então diz assim a palavra, que é em Lucas 13, de 10 a 17. Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Sinagoga, que é a casa de oração, né? Havia ali uma mulher que estava há 18 anos sofrendo de um espírito que a detinha doente, possessa, estava com um espírito mau dentro de si, há 18 anos, e esse espírito mau que a detinha doente, ela ficou encurvada, andava encurvada, porque estava com esse espírito mau adoecendo a sua vida. O que muita gente não acredita, né? Às vezes a pessoa está doente, não sabe o que é, vai no médico, tem gente que vai em cada coisa para saber qual é a doença, né? E às vezes não vai a Jesus, né? Fica procurando por aí. Então, mas esse espírito a detinha doente, andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: estás livre da tua doença. Que notícia boa! Você já pensou? Alguém que está ali humilhado, com vergonha do seu defeito físico, porque ainda tem algum imbecil que fica fazendo gozação, chacota, de pessoas que têm uma dificuldade física, não é? E Jesus chama ela e fala: estás livre da tua doença. Que notícia boa. A gente pergunta, como ele pode falar isso? Porque tem ignorância para tudo, né? Como ele pode falar isso? Isso é bobagem, isso não existe. Não. Ele é Deus. Ele faz o que ele quiser, porque ele é Deus, ele tem poder. Uma palavra ele pode curar. Né? Depois que falou isso, impôs as mãos sobre a mulher. Impôs as mãos, colocou as mãos na cabeça dela. Impôs as mãos na cabeça dela. E no mesmo instante, ela se endireitou, glorificando a Deus. Tem gente que diz: não, mas que é isso? Não é possível um negócio desse. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível para você, para mim. Quer dizer, quando a gente não tem fé. Porque às vezes, se eu e você tivermos fé na oração que a gente vai fazer, fazendo em nome de Jesus, eu e você podemos realizar uma cura também. Não é só eu, não é só você. Quem tiver fé em Deus, fazendo em nome dele. Não fazer porque fala. Muita gente pensa que,
impus as mãos na cabeça de uma pessoa e ela sarou. Aí não vai acontecer. Não sou eu, não é você, não é a outra comadre lá que vai fazer a cura. Quem vai fazer a cura é Jesus Cristo, se Ele quiser. Em quem Ele quiser. Quando Ele quiser. É isso. Agora acontece o seguinte. A sinagoga, aquela casa de oração, tinha um chefe judeu que não era muito aliado a Jesus Cristo. Né? Aí diz assim, mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo, são 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para vos curar, mas não em dia de sábado. Quer dizer, para eles, como o sábado era o dia, vamos dizer, o dia do Senhor, né? Como é hoje o domingo, o sábado era reservado ao descanso. Então ele começou a criticar, é um dia de sábado não é dia de fazer cura. E Jesus, olhando a necessidade daquela mulher, você acha que ele ia deixar ela só porque era um sábado? Ele não realizar, não libertá-la daquele problema de doença? Ela que estava ali, com certeza pedindo, com fé, confiança, ai meu Deus, me cura dessa minha doença, não aguento mais, faz 18 anos que eu ando com esse peso. Pois é, mas porque era o dia de sábado foi criticado. Aí Jesus olha para ele e diz assim, hipócrita. Hipócritas, disse-lhe o Senhor, não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi, o seu jumento da manjedoura para os levar a beber? E remata. Essa filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não havia de ser livre dessa prisão em dia de sábado? Para Jesus não tem sábado, não tem domingo, não tem dia santo. A ação de Jesus é contínua diante da necessidade que ele encontrar. Ao proferir essas palavras, todos os seus adversários se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que ele realizava, se entusiasmava. E essa é a palavra da nossa salvação, como nós dizemos, como nós ouvimos na igreja, palavra de salvação, palavra de cura, de libertação, que salva, que liberta, que cura, né? Salvação. Ah, mas peraí, aqui não tem nenhum morto aqui vendo a missa. Peraí, não, é para os vivos mesmo, os que estão ali são tudo vivos. Os que já faleceram, então esses também a gente pede por eles para que sejam salvos. Mas há uma confusão tremenda em torno desse tema tão rico e tão profundo e tão verdadeiro. Muito bem. Então nós já vimos aqui a proposta de Jesus. Qual é? Nós já vimos. Então, vamos adiante aqui. A mulher se endireitou com uma palavra de Jesus. Estás livre da tua doença. Agora, como é que nós hoje, nos dias de hoje, vemos isso? Vemos essa notícia. Não há como entender diferente. É exatamente isso que aconteceu. Não dá para entender diferente. Porque está escrito na Bíblia, né?
E a Bíblia não é uma historinha de quadrinho. A Bíblia não é uma anedota, não é uma história montada. É a história de Jesus Cristo, é a história da salvação. E a gente não pode ficar pensando, será que aconteceu isso mesmo? Como você e eu vemos muitas pessoas falar assim, o evangelho de hoje era bonito, né? Como não tem outra coisa para falar lá fora da igreja, né? Como o evangelho de hoje era bonito, né? Só é bonito mesmo. Não é bonito, não é questão de ser bonito. Bonito é toda a palavra de Deus, querido. Não é que é bonito, é que é uma coisa extraordinária. É um acontecimento que só Ele pode realizar. Ou quem tiver fé verdadeira nele, como fizeram alguns discípulos. Então é uma verdade que a gente não pode dizer, interpretar diferente. É exatamente o que está aqui. Não há uma interpretação para dizer assim, é que você não sabe interpretar a Bíblia, a Sagrada Escritura, você não estudou para isso. Você não estudou para isso, você não sabe interpretar. Mentira! Mentira! Isso aqui não tem interpretação, não. Não tem interpretação. De maneira diferente, que talvez isso aconteceu num dia de sol, num dia de chuva, lá na beira no alto da montanha, ou cá embaixo na base da montanha. Não tem nada disso. Isso é tudo história furada. Aconteceu. Jesus realizou mais uma cura numa pessoa doente. Então eu só sei que há bem dentro da igreja pessoas que não acreditam. Então, diante de gente que não acredita, essas coisas não acontecem mesmo. E tem alguns fatos. Quando Jesus foi ressuscitar aquela menina doente que havia morrido, Talita. Sabe o que Jesus fez quando chegou lá, que a menina estava no caixão já? Ele mandou o pessoal da casa se retirar para poder fazer a ressurreição da menina. Por quê? Será que é por outra coisa, ninguém sabe o que é que foi? Não. É que as pessoas que não acreditam, além de não acontecer isso, ainda atrapalha. Ele mandou se retirar. Retire-se. É assim que Jesus age, para que a gente possa entender a sua palavra. Quem não acredita, vai ser difícil, porque não tem fé. Não tem fé. E que fica preso nos seus raciocínios. Não, isso não pode ser assim, por causa disso, nessa lógica das coisas. Como se Jesus Cristo age pela lógica. Jesus Cristo não age pela lógica. Ele age de acordo com a necessidade, com o momento, com o sofrimento de alguém. Ele quer libertar. Ele não é como nós, ele é diferente. Ele é Deus, ele tudo pode. Então, o que existe em Jesus é algo que nós precisamos descer do nosso patamar, que é o orgulho, a autossuficiência, a falta de fé, enfim, o próprio endeusamento. Endeusamento. Eu sou como Deus. Eu sou um outro Deus. Se tiver fé, tudo bem. Se não, não tem como, né? Então, o comodismo, né?
quando a gente deixar o comodismo de lado, para acreditar que os atributos principais de Jesus, eu enumerei alguns aqui, que são misericórdia. Primeiro ele age pela misericórdia. Ele viu aquela doente ali, viu que ela estava possessa de um mau espírito, foi lá e na hora libertou ela. Porque a pessoa que está atormentado, fica doente, fica triste, fica... Qual é essa doencinha que é moda, é bastante moda hoje? É depressão, né? E não tem médico que cura a depressão, não existe. Porque essa depressão é uma doença da alma, né? Não é doença física. Tem gente, até assim, ó, tem gente depressiva que não tem coragem para nada, se tranca num quarto escuro. Olha, é tenebroso isso, é terrível, né? Então, e às vezes é a ausência de Deus nessa vida. Enfim, o próprio endeusamento, já vimos isso. Comodismo. Deixamos tudo isso de lado para entender que os atributos principais são misericórdia, humildade. Jesus é humilde, que não significa dizer, porque tem gente que diz assim, você é humilde demais, você é humilde demais. Eu acho que não tem demais não, porque essas pessoas arrogantes, orgulhosas, metidas a sabichão, eles acham que a humildade é inferioridade na pessoa. Porque a pessoa não quer ser o tal, né? Não precisa pendurar um medalhão aqui, não precisa dessas coisas. São coisas exteriores, que são assim indispensáveis, não precisa disso. Então, Jesus era humilde, precisa da sua grandeza, poder. Isso aqui ele tem um poder extraordinário, porque ele faz tudo o que quer. Tudo que ele quer, ele faz. Ele é Deus. Ele é Deus. Bondade, coragem, perdão. Quando ele chega a nos perdoar as nossas sem vergonhice, né? Perdoador, amor e prontidão. Ele está pronto. Não tem, hoje é domingo, essa hora não dá mais, hoje não dá para atender. Prontidão para servir, principalmente os que nele creem. Quem crê, diz a palavra de Deus, será salvo. Quem crê será salvo. E é pesado quando ele diz, quem não crê será condenado. Mas é o que está escrito, né? Então, são coisas assim que acontecem. Os humildes, os que são injustiçados, às vezes por causa de tanta crítica, qualquer coisa que comete, fica uma marca profunda, não tem mais cura, aquele está condenado, porque ele pisou na bola. Pisou, mas não chegou a cair. Não chegou a cair, mas vamos condenar. O dedo lá, fez, aconteceu. E acabou ali mesmo, né? Destruiu às vezes. Então, injustiçado por às vezes uma sociedade injusta, uma sociedade perversa, né? Que tem lá os seus grupos, né? Aquele grupo lá só pertence os bambãs mesmo, né? Porque ali não chega pobre, não chega gente inculta,
só chega gente bacana, gente da onda. Vai para o inferno. E tem essas coisas. Então, Jesus, está escrito, ele veio mesmo para curar os doentes. Veio para curar os doentes. Não é? Curar os doentes. Não só da alma. Não só da alma. Tem gente que diz assim, eu vou rezava na igreja, porque depois, quando eu morrer, serei salvo. Vamos rezar também para que sejamos curados do corpo enquanto nós estamos caminhando por aqui. Curados da alma e do corpo, porque nós somos alma e corpo, precisamos ser curados agora, já agora, para que a gente não caia nas misérias, né? Mas também do corpo. Ele veio para trabalhar e curar os doentes, físicos, espirituais e mentais. Para Jesus, isso era prioridade. Prioridade. Esse trabalho era prioridade. E continua sendo. Curar, libertar, salvar vidas. Aqui eu deixei mais uma nota assim. Jesus quer nos tornar livres, fortes, vencedores. Mas não um grupo de medrosos, fracos, cegos, espirituais. Quer que sejamos corajosos, firmes, conscientes. Quando ele disse, ide fazei o mesmo. Ele não disse só, isso é uma ordem, deu uma ordem. Ide fazer o mesmo, ide evangelizar, ide curar. Quando ele criou aquele grupo dele, que são os apóstolos, ele mandou, ele deu uma ordem: ide, curai os doentes, evangelizai, dizei que o reino de Deus está próximo. Então isso é uma obrigação. Isso é uma obrigação de quem se põe a fazer esse trabalho de Deus. Não é uma coisa qualquer, faz se quiser, não é obrigação. Agora, para quem não tem fé, nada vale. Eu sou do grupo que acredito, dentro do meu tamanho, pequeno, cheio de fé, cheio de coragem para trabalhar, lutar, e acredito, como ele já fez algumas curas em mim, por isso eu estou falando para você, acredita. Acredita, espalhe essa notícia, acredita, tem fé. Nós estamos diante de um Deus que tudo pode. Ele não é um Deus mesquinho, miserável, suvina. Ele é um Deus da abundância, não é um Deus de migalhas, é um Deus da abundância que dá a quem precisa tudo que é necessário. Eu peço a Deus que te abençoe e te guarde, porque você está vendo esse vídeo, que é a palavra de Deus. Espalha isso, espalha. Porque tem gente que ainda não sabe, vive aí, sabe, cego, sem enxergar a verdade. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.